No vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui no Mais Saúde com a gente. O que está acontecendo então? A gente está observando que vai ter o primeiro período de desligamento do curso. Existem períodos de desligamento do curso. Então vamos estar entrando aqui na questão do curso, acessando o Mais Saúde com a gente. E aqui, desde o finalzinho da semana passada, a gente tem aqui no mural as informações sobre essa questão do desligamento. Aqui, observando aqui, tem no mural já a primeira questão. Evite desligamento. Então, vamos clicar aqui para estar observando. E tem a mensagem, olá, estudante do curso técnico, ou dos cursos técnicos, no caso que é ISS e assim. Evite o desligamento do curso. Aí tem a mensagem, de acordo com a resolução 5 de 2024, permanência do curso. Você deve concluir pelo menos uma atividade avaliativa da plataforma APA Corações até o dia 31 de janeiro de 2025, às 23h59, horário de Presidente Castro. Acesse o site para mais informações e aqui embaixo tem um sitezinho para estar acessando. O que ocorre, pessoal? De tempos em tempos, eles pegam e fazem a expulsão de alunos que não estão participando corretamente do curso. Por isso que é extremamente importante você fazer todas as atividades que tem, por exemplo, tá aqui na disciplina de número 1, que são os top métodos de aprender. Pode estar observando que ela está completamente concluída. Foi feita todas as atividades, a gente teve a aula, viola interativa, acessou o material do e-book, material implementar, o fórum e a atividade avaliativa. Você vê que ela está concluidinha aqui direitinho. O que está acontecendo? Aqui, a atividade da disciplina 4, a disciplina 5, ainda não foi terminada, faltando para responder o fórum aqui. E a gente tem todas as observações que têm que estar sendo feitas. Vamos clicar aqui então na disciplina 1 para estar observando novos métodos de aprender. Aí aqui a gente vai estar selecionando a atividade avaliativa. Pode perceber que a gente sempre comentou quando faz os vídeos, né? Não preste atenção à data que tem aqui embaixo, porque elas são enganosas, né? Não são verdadeiras. Vai até esse período. Pode perceber que o fechamento dessa atividade diz que é 31 de 12 de 2025. Mas se você não responder as atividades até 31 de janeiro de 2025, eles podem estar fazendo a exclusão do curso. Eles podem estar tirando você e estar colocando alguém na área de espera, talvez faça as atividades. Então, o que a gente sempre tem que fazer? Saiu uma atividade, a gente tenta realizar ela dentro do prazo de que saiu a disciplina, você vai disciplina sai de semana em semana. Eu tento usar essa semana para estar realizando a observação dessa disciplina. Mas me atrasei e vou levar 2 semanas, 3 semanas. Não tem problema. Pode demorar um tempinho mais caso não conseguiu ler o material direitinho, não conseguiu assistir a material, não acompanhou aqui o canal do Mike aqui no YouTube, né? Então pode estar fazendo depois. Só não pode deixar acumular muito, porque se acumular muito e demorar para fazer as atividades, eles retiram, pessoal. Tem depois Church teve dificuldade, teve tudo. Para eles não importa, eles fazem exclusão e não tem que fazer, vai esperar uma nova turma para poder voltar. Então é extremamente importante a gente estar realizando as atividades. Qual é o fator de eles tentar observando aqui? Então, eles falaram que tem que ter pelo menos uma atividade avaliativa realizada na plataforma. Pode ser na primeira até a quinta disciplina. Então, você precisa fazer pelo menos uma atividade para contar como está realizando as atividades, está matriculado. Então, realize essas atividades se não fez ainda. Se você tem um colega que está tendo dificuldade, mostra esse vídeo para ele, caminha o nosso canal para ele, onde tem dicas sobre fórum, dicas sobre atividade avaliativa, que vai ser extremamente importante. E observando, esse é o primeiro período de desligamento. Tem outros mais para frente. Então, e aí os outros mais para frente vão ter critérios maiores, por exemplo, se não tiver tantos por cento de frequência, se não tiver tantos por cento dos fóruns respondidos, tantos por cento das atividades avaliativas respondidas. Então é extremamente importante isso. Saiu uma disciplina nova. Por exemplo, nós vamos ter o recesso de final de ano, entre Natal e Ano Novo. Você tem alguma atividade que precisa ser feita, por exemplo, não consegui responder o fórum da disciplina 5 ainda. Achei ele meio extenso e não consegui pensar. Para responder, aproveite essa semana que vai ter de espaço. Por exemplo, eu não respondi nada da atividade da disciplina 2, por direto para 3. Volta lá e faz a disciplina de número 2. É extremamente importante ter a disciplina o mais certinho possível ali dentro para evitar essa questão do desligamento.
e aí, consequentemente, perder todo o acesso ao curso e ter que esperar uma nova turma, se futuramente tiver uma nova turma, porque a gente já teve formação de mais de 180 e poucos mil acessos e ACI na primeira, e agora são mais de 160 mil de volta. Então, vai ser uma quantidade bem grande. A gente não sabe se vai ter uma terceira turma para quem ficou de fora. Então, sempre lembrem, façam as atividades, porque existe período de desligamento. E o primeiro período está chegando, que é 31 de janeiro de 2025. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu não quero causar essa Expanding Day, né? Mas ele é mais informativo em relação a isso. Tenha sempre as suas atividades do curso em dia ou mais próximo, estar em dia possível, para ter essa questão de evitar por esse desligamento. Alunos do curso Mais Saúde com a gente, vamos para mais um vídeo no nosso canal, falando aqui agora da disciplina 5, claro, trazendo um tema importante, também para você que quer ser agente de saúde, né, que busca conteúdo relacionado aí a concurso para agente de saúde. Essas informações aqui também são importantes, trazendo aqui conhecimento sobre o processo saúde e doença. Especialmente vamos falar hoje das determinantes e condicionantes sociais de saúde. Você vai entender o que é que interfere para o processo de saúde e doença, o que é que causa saúde, o que é que propicia saúde, o que é também que propicia, que pode favorecer o adoecimento. Então a gente vai entender. A exemplo de morar em uma avenida, pode ser uma determinante ali, uma condicionante para um adoecimento, né, devido a muitos ruídos, muitas fuligens, né, CO2, né, fumaça. Então, o ambiente interfere diretamente e são isso, uma das condicionantes, né, que nós vamos entender aqui. Quais são aí as diversas condicionantes? Portanto, fica comigo até o final. Antes de trazer aqui o conteúdo, eu já peço aquela parceria de sempre que você possa continuar exercitando, que é deixar o like, isso conta bastante. Eu preciso muito dessa sua gentileza, também dessa sua gratidão para você que está vendo esse conteúdo de forma gratuita, né, um conhecimento, e você possa dar o like, também comentar, deixa aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um gostei, ou mesmo dizer de onde que você é, qualquer coisa que você comentar também é interessante, eu vou estar observando. No final, você compartilha, eu preciso disso também, para que possa alcançar mais pessoas. São 140 mil alunos desse curso técnico e ainda não tem chegado a maioria, então a gente depende de cada um e cada um aí fazer a sua parte e compartilhar. Manda aí nos grupos do seu município e grupos nacionais que você participa. Vamos ao nosso conteúdo, vamos falar detalhes aqui desse tema, vamos ler aqui o e-book e vou trazer também explicações para você entender alguns conceitos. Isso vai favorecer para que você não leia pelo celular. Então agora vamos lá, diretamente leitura para você e explicações. O processo saúde e doença envolve uma série de determinantes, então são várias, e também condicionantes de saúde, que contribuem para condições que propiciam a saúde ou a doença, e reconhecê-los auxilia no desenvolvimento de ações para a prevenção de doenças, bem como a promoção de saúde, individuais ou coletivas também, com vistas à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esse aqui é o objetivo geral. O modelo dos determinantes sociais da saúde considera uma ampla gama de fatores para explicar e analisar o processo de saúde e doença. Isso inclui não apenas aspectos biológicos e comportamentais. Então a gente vai entender que o processo de adoecimento, claro, tem diversos outros, né, fatores que contribuem para isso, né? Mas também fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, que impactam a incidência de riscos e problemas de saúde em populações. Vamos detalhar muito sobre isso. Esses elementos são reconhecidos por sua capacidade de influenciar condições de vida e o processo de trabalho, tanto do indivíduo quanto da comunidade. O modelo abrange variáveis como... Então, aqui nós já vamos começar a entender quais são as condicionantes que interferem tanto para a saúde quanto para a doença. Por exemplo, a idade. Claro, quem já é idoso tem um fator de risco maior, então
a idade contribui, o sexo, em alguns aspectos, também contribui. Por exemplo, tem algumas doenças que têm maior incidência em homens, né? Em outros casos, pode ser em mulheres, né? Inclusive até doenças genéticas também. Tem alguns fatores assim que o sexo é determinante nesses casos, apesar de que aqui é muito menos, mas tem sim doença genética, que particularmente é mais em homens, outros casos mais em mulheres, né? Então são doenças que são comuns, né? Que poderiam tanto afetar o homem como a mulher, mas há uma incidência muito desproporcional em um determinado sexo, né? Às vezes no homem, às vezes na mulher, dependendo aí das situações. Outro fator, o hereditário, também interfere, então, a genética da família, né? Etnia, isso também menos, mas também interfere. Estilos de vida, como dieta, tabagismo e atividade física, também interfere muito nessas condicionantes. A renda, a questão econômica também interfere. Quem tem menos recursos já está vulnerável, né, em algumas situações. Acesso ao saneamento. Quando fala de saneamento, aqui está especialmente também citando a questão da água, né, água de qualidade, água potável, esgotamento sanitário adequado, né, coleta de lixo, também ruas calçadas, né, quem mora aí nos bairros precisa também disso para que haja melhores condições de saúde. A habitação, então, a condição de moradia é uma condicionante. Então, isso aqui ajuda, impacta também na saúde das pessoas. O ambiente de trabalho, então, tem pessoas que têm aí um ambiente de trabalho que são mais prejudiciais, alguns trabalham pegando mais peso, né, ou trabalhos repetitivos, ou com agentes químicos, biológicos, que oferecem risco também à saúde. Então, existem diversos aspectos aqui para serem considerados, mas isso também, o ambiente de trabalho, é uma condicionante de risco e é muito importante. Na verdade, inclusive, muitos casos de adoecimento a partir da condição de trabalho. Outra coisa também é o serviço de saúde. Isso afeta o processo de saúde e doença, claro, afeta positivamente, né, quando há o serviço de saúde e de forma negativa quando não há. Então, onde existe as unidades de saúde nas comunidades, nos bairros, né, ou mesmo no município também, atendimentos mais especializados, tudo isso favorece a saúde da população. Também aqui considera educação e padrões culturais como também determinantes. Então, isso também interfere na saúde das pessoas. É importante destacar que a maioria das enfermidades resulta da interação de diversos fatores. Então, você viu o que eu acabei de citar, mas um só em si não é o mais forte que vai determinar, né? Mas sim o conjunto. Um conjunto de fatores acabam propiciando. Por exemplo, o diabetes, né, que é uma doença muito conhecida, uma doença crônica, mas tem ali alguns fatores que vão influenciar. Por exemplo, uma dieta, né, a questão alimentar, também interfere, mas não é a única razão. Tem o fator idade, que também interfere. Tem outros fatores, por exemplo, hereditários, que também podem interferir. Então, a família já tem ali uma predisposição, né? Alguém da família já teve. Então, às vezes, isso acaba contribuindo, mas cada um em uma escala, às vezes, menor, outro um pouco maior, e assim acaba, depois vê-se o adoecimento, então, por diversos outros fatores. Então, a gente vê aqui, a interação inclui determinantes extrínsecos relacionados ao meio ambiente, a fatores intrínsecos, mais internos, né, específicos de cada indivíduo, né? Os seres humanos convivem com elementos cuja presença, ausência ou atuação pode facilitar o desenvolvimento de doenças. Essa confluência entre fatores ambientais e também características individuais ajuda a explicar por que certas doenças afetam grupos populacionais com semelhanças, como condições econômicas, sociais ou clínicas. É importante destacar que neste modelo não é utilizada a palavra causa, repare bem, porque aqui não quer dizer que o adoecimento ele tem uma só causa. Isso aqui no século XIX, XVIII, né, a medicina mais antiga, né, século XX também,
no início, sobretudo, ainda se julgava muito, ainda se tratava a causa, mas não ali as outras razões, né, os outros fatores que podiam causar o adoecimento. Então, a exemplo do trabalho do agente de endemias, né, o agente de saúde também ali relacionado à dengue, não se vai tratar somente ali o quadro clínico, né, da dengue. Tem que ter a prevenção, tem que saber as origens, pode ser que seja questão de saneamento também. Então, basicamente, é colocar mais elementos nos condicionantes. Por que aquela pessoa adoeceu? Então, determinada rua ali teve casos de dengue. Não é né, algo aleatório, que ocorreu. Não, tem que ver outras condicionantes. Talvez o que é que pode influenciar? Pode ser a questão do lixo próximo, então pode ser um bairro mais carente, né? Que normalmente vai ter também ali, talvez mais caixas, né, desprotegidas, né? O armazenamento da água de forma irregular, mais lixo. Então isso infelizmente ainda é um reflexo também aí de comunidades mais carentes, bairros. Então às vezes a doença ali, a dengue, não se vai tratar só a causa. A causa é o quê? Mosquito da dengue, pronto, que causa isso, né? A picada do mosquito. Não, tem que saber o motivo, né? Por que há incidência de mosquito naquele bairro? Então, às vezes, é questão econômica, de saneamento e diversos outros, né? De acordo com estudiosos que defendem o modelo teórico, a relação que podemos observar é uma relação de determinação e não uma simples relação direta de causa e efeito. Então, é relação. Uma coisa pode relacionar, pode influenciar determinado adoecimento. Vamos aqui compreender mais. A comunidade científica tem desenvolvido modelos teóricos como o modelo clássico de camadas ou níveis de Dahlgren e Wright-Reed. O modelo, esses dois que eu acabei de citar, né, não vou repetir, explica como as desigualdades sociais na saúde são resultados das interações entre os diversos níveis de condições, distribuindo os determinantes sociais de saúde, DSS, em 5 camadas. Eu acredito que ainda vai estudar um pouquinho mais no curso sobre essa temática, viu? Na atividade presencial e com preceptor, certamente vai abordar isso aqui, vamos ver, né? Então, tem duas mais proximais, que são individuais, ou seja, a camada proximal é aquela que está mais ligada a você mesmo, ou seja, muito mais perto, que depende mais de você. Tem outras que não dependem tanto de você, tanto para a causa de saúde como para do adoecimento. Às vezes são questões externas, ambientais, né, que não dependem. Por exemplo, a Covid-19, ela não dependia só ali da relação proximal, né, ou seja, só de você. Claro que você tem que ter os cuidados, mas era algo muito mais amplo, né? Então, era uma causa que tinha ali diversos outros fatores também, né? Então, aqui vamos. O que é chamado de proximal é individual, ou seja, compete só a você, que é em relação à sua idade, ao sexo, fatores hereditários. São duas camadas intermediárias, determinantes intermediários, vamos entender quais são. Educação, aqui já são mais políticas públicas, serviço de saúde, ambiente de trabalho, né? E a habitação. Nessa causa aqui intermediária, já depende mais, por exemplo, do governo, políticas públicas, inclusive ambiente de trabalho, né? Regulamentar, observar, né? Para que não seja um ambiente ruim também para o trabalhador. E na última camada estão localizadas as macrodeterminantes, chamadas de distais. Interessante isso aqui, viu? Coletivos ou distais, a considerar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, os quais compõem a complexa cadeia de causalidade do processo de saúde e doença. Então, tem essas questões amplas, né, culturais, às vezes repetitivas, tradicionais, que acontecem ali nas famílias, nas comunidades, né, determinados costumes também, e ambientais, que são amplos, que também estão associados ali ao estilo de vida também de determinadas comunidades, uma diferente da outra, uma tem uma realidade diferente da outra, as comunidades ribeirinhas, outras, por exemplo, tem as quilombolas, tem outras rurais, né, urbanas, tudo isso tem ali um ambiente diferente, um meio ambiente, né, uma ecologia diferente, que isso interfere também na saúde da população.
Aqui, esse quadro aqui é interessante. Esse modelo aqui, ó, Dahlgren e o Wright-Ridge, determinantes e condicionantes de saúde. Isso aqui é muito interessante, viu? Então, a gente vê aqui, você imagina primeiro, aqui, todas essas coisas aqui interferem no processo de saúde e doença. Todas elas aqui interferem. Vamos entender aqui, por exemplo, começar a idade, o sexo, né, e fatores hereditários, ou seja, muito mais cada um é individual, né, saúde individual, né. O estilo de vida, né, dos indivíduos, aqui ainda é muito de competência da própria pessoa, né, não tem muito o que mudar, né, idade, sexo, fatores hereditários não tem como mudar. Agora, o que tem como mudar um pouco é o estilo de vida dos indivíduos. Então, aqui ainda é de competência individual, ou seja, não é de interferência de saúde pública do governo. Então, primeira camada é aqui, depois, redes sociais e comunitárias, aqui está falando de convívios, né? Costumes, culturas, né? Então, aqui já envolve mais pessoas, né? Então, aqui já envolve outras condições aí, que já não é só você, é o que o ambiente também propicia para você, né? É o que a sua comunidade propicia também para você, o conforto, ou causas também de adoecimento, de riscos, né? E outra principal aqui, que vai impactar é a questão alimentação, né, produção, né, a questão de trabalho aqui, ó, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, ou seja, aqui questões econômicas também. Então, quem é desempregado, quem está em uma situação mais vulnerável, tem um risco maior também para o adoecimento, né? É isso porque vai se cuidar menos, vai ter como condições menores até de alimentação, né? Água e esgoto, saneamentos, né? Serviços sociais de saúde e habitação. Veja que a habitação também está muito ligada aqui, ó, redes sociais e comunitárias, condições de habitação também, e interfere bastante, que é individual também, né? Depende de você, mas também pode ser um problema de política pública, né? E, por fim, a condição socioeconômica, cultural e ambientais. Veja que isso aqui, ó, é o que fecha nessas determinantes de saúde que impactam diretamente, e aqui não está muito sobre sua responsabilidade. Então, às vezes, você não consegue mudar ali uma estrutura cultural, ambiental, né? Não consegue resolver esse problema, né, de uma forma ampla, mas todos nós podemos contribuir, sim, para a melhor condição do meio ambiente, né? Também o nosso estilo de vida e condições socioeconômicas também, buscar melhorar, né, a condição financeira. Tudo isso são possibilidades, mas que também, às vezes, como está aqui um pouco mais distante, depende também de política pública, de incentivos, né? Então é algo que às vezes só você não vai conseguir. Vamos entender aqui agora alguns exemplos, né? Ana tem 35 anos, é analfabeta e está desempregada. Então veja que ela não tem a questão da educação, emprego. Cria sozinha sua filha, Sara, de 6 anos, após seu marido ser assassinado quando assaltava o mercado do bairro. Olha que situação, né? O bairro de Ana não possui rede de esgoto, é outro problema. Ou seja, aqui não dependia dela, né? Ela pode até reivindicar, mas não depende dela fazer isso. Então, algumas causas de saúde, de adoecimento, não dependem da gente. Também não tem água tratada. Além disso, não há coleta de lixo. Muito problema aqui para ela, né? E as ruas não são pavimentadas. Para buscar uma renda para a casa, Ana recolhe material para reciclagem e deposita no quintal da casa. Então, aqui também fala da condição de trabalho dela. A gente viu um pouco antes que a condição de trabalho, o ambiente de trabalho influencia na saúde. Então, no caso dela, aqui ela tem riscos, né, relacionados aí à questão da reciclagem. Então, aqui é exatamente isso: mosquitos, ratos. Ana costuma ir a uma feira que acontece uma vez por semana, em um bairro vizinho, para pegar frutas e verduras que os vendedores descartam no lixo, quando não são consideradas apropriadas para a venda. Então, outra situação também de risco, né? Frutas descartadas, já com má conservação, né? Danificadas, que podem ainda mais proliferar aí, bactérias, né? Qualquer outra situação que venha causar adoecimento. Certo dia, ela percebeu que as frutas e verduras não estavam muito boas, mas resolveu levar para casa, pois não tinha nada para preparar o almoço.
Chegando em casa, Ana cozinhou as verduras e serviu para sua filha. Após o almoço, Sara sentiu-se mal com vômitos e diarreia. Então, aqui normalmente é causado pelo alimento estragado, né? Vômitos, diarreia, né? Incidência de bactérias, né? Sobre esses alimentos. Ana levou Sara ao BS no bairro para avaliação. O médico observou que Sara estava desnutrida e com parasitoses, né? Nessa história, percebemos que diversos fatores podem contribuir para o processo de adoecimento de uma pessoa. Então, nesse caso aqui dela, claro, se ela tivesse empregada, não estaria naquela condição, né, de pegar material descartado, alimentos descartados que estavam no lixo. Então, aqui a condição econômica influenciou bastante, né? Aqui não fala nem diretamente de uma condição de moradia, mas ela não tem diversos serviços, também nem a própria comunidade, né, o lugar que ela mora é bem servido, né, de políticas públicas. Então, é outro motivo que vai favorecendo ali para outras causas de adoecimento, né? A ocorrência de doença, neste caso, está ligada aos fatores econômicos, sociais e comportamentais que se aliam aos fatores de risco da população. As condições de vida e de trabalho de Ana estão relacionadas ao aumento de agentes transmissores de doenças, à falta de alimentos, levando à desnutrição, à situação de exclusão social e de miséria, à violência, à falta de planejamento urbano e de infraestrutura, também à desigualdade de renda, à falta de emprego e à falta de acesso à educação. Então, ela tem muita coisa aqui, coisas que, inclusive, dependem do governo, de política pública, né? Então, muitas vezes, o adoecimento não está só ali de competência, né, de uma situação da própria família, né? Aqui uma agente de endemias, veja o ambiente aqui. O modelo das determinantes sociais de saúde ajuda a identificar uma rede complexa de fatores que podem estar associados à desnutrição e à parasitose da menina Sara. Não são apenas vários fatores, mas a forma como que estes fatores se relacionam entre si e que podem nos ajudar a pensar sobre esse processo saúde-doença. Existe uma causa biológica para a parasitose, mas a menina só teve contato com a parasita porque vive em um local sem saneamento básico. Então, existe uma causa biológica para a desnutrição, mas para compreender porque a criança não teve acesso a alimentos nutritivos, precisamos compreender a situação do desemprego. Então, aqui pode ser o motivo, né? Desempregado, aí alimentação precária, né? A causa vai causando ali a desnutrição, né? Da falta de renda, ausência de serviço de proteção, assistência social para a família, que depende já do governo. Ou seja, precisamos observar o contexto social e econômico para compreender o que está acontecendo com a menina Sara. A explicação para a relação entre essas enfermidades é dada por fatores proximais, a nível biológico individual, fatores intermediários, representados pela condição social e estrutura social, assim como torna-se essencial a incorporação daqueles fatores distais, né? Então, a gente viu aqui as três camadas, né? Individual, intermediária e distal. Como contexto histórico, político, econômico, então são coisas mais amplas, né? Mais distantes. Não é que distais aqui quer dizer distante, mas você pode até relacionar dessa forma, né? Então, questões que talvez que ela não consegue resolver. No caso aqui, ela não consegue interferir diretamente nisso, né? E são questões de políticas públicas, situação econômica, né, ampla, né? Sendo assim, o desenvolvimento de ações que modifiquem os determinantes e os condicionantes da saúde pode melhorar as condições de vida e saúde dos indivíduos e da população. Para isso, é fundamental a articulação de diversos setores da sociedade, que é um dos princípios da promoção da saúde. Então, é a questão de rede, né? Então, se tem um caso desse na sua área de trabalho, você deve fazer contato, claro, com a Secretaria de Assistência Social, pode ser que eles possam distribuir alguma cesta, o CRAS, né? Depende ali se a pessoa já está inscrita em algum benefício social ou não, né? Mas pode ser acionado, né? Inclusive para que façam também visitas. Então, dá para envolver diversos órgãos, né? Até mesmo
um conselho da criança, né? Se vê que a criança também, como está em situação de desnutrição, não é que a mãe vai ser culpabilizada por isso, mas que também são órgãos que devem buscar apoio para resolver também essa situação. Então, é uma vulnerabilidade, né, também social que está essa criança. Para ampliar a discussão sobre determinantes, aqui você pode, inclusive, ler mais, né, baixar esse documento, o documentário, né, Ilha das Flores. Pesquisa aí também se está no YouTube. Muito bem, vou fazer mais vídeos aí com a continuação de outros temas relacionados a essa disciplina também, esse e-book 5.